Ora, olá a todos, muito boa noite. Ah, Estamos aqui para o nosso segundo fake live do verão, da nossa silly season, não é? Do verão português, porque há sempre quem nos veja de fora de Portugal, inclusive do Brasil, hemisfério sul, e lá não é verão. Mas nós cá estamos em mais um dos nossos diretos, que não são exatamente diretos, que estão pré-gravados. E este, como vocês podem reparar aqui atrás de mim, já está a ser feito não é uma estreia, porque ainda está em fase de construção, mas numa pré-estreia do nosso estúdio, do nosso novo estúdio, aqui na empresa, com este fundo que eu acho o máximo. Depois, quando o estúdio estiver totalmente pronto, nós mostramos como está a ficar. Nestes diretos de julho e dos meses de verão aqui em Portugal, eu tenho sempre a preocupação, ou tenho tido sempre a preocupação de usar um pouco aquilo que está a acontecer à nossa volta e no nosso dia-a-dia para ter tema aqui para os diretos. E desta vez, até por sugestão aqui da nossa equipe de marketing, até porque é um conteúdo sobre o qual eles querem elaborar mais nos próximos tempos, eles sugeriram que eu recuperasse uma reflexão, em rigor, tudo se iniciou com uma reflexão que eu fiz aqui há uns anos, exatamente durante as minhas férias, ao ver os vendedores de praia trabalhar. O ano passado eu acho que fiz um direto também que não está já disponível, não está já online, onde elaborei um pouco sobre o tema, mas desta vez queria formalizar aqui um direto importante sobre isto, um conteúdo sólido, para ficar aqui até gravado e de alguma forma podermos usá-lo no futuro. A reflexão sobre este direto, confesso-vos que me apareceu um dia que estava relaxado na praia, a apanhar sol, como eu gosto, a ler um livro, provavelmente depois de ter dado um magnífico mergulho, e de estar vendo os vendedores de praia passarem à minha frente. Quase todos eles estrangeiros, praticamente todos eles estrangeiros, aqui em Portugal, no Algarve. Uns vendendo bolas de Berlim, outros vendendo gelados, alguns vindos de África vendendo colares de miçangas, artesanato feito em pau, em madeira exótica ou em marfim, outros vendendo produtos de contrafação, muitos vendendo biquínis, muitos vindos do Brasil vendendo biquínis, outros vendendo toalhas, lenços, sei lá, uma quantidade incrível de vendedores de praia, e que é um fenómeno com alguns anos em Portugal, mas não é uma coisa histórica, não é? Na minha infância nós víamos os vendedores de gelados, ponto final. Depois apareceram as bolas de Berlim, bolacha americana e mais recentemente, até por influências de outros países, uma série de outros produtos. Constantemente os vendedores estão a passar. Mas eu, de facto, por um lado porque admiro o trabalho dos vendedores, por outro lado porque admiro o esforço das pessoas, e é curioso que eu muitas vezes tenho aqui um discurso que pode aparentemente ser anti-esforço, mas eu gosto de deixar claro que não é a intenção. Eu não tenho nada contra o esforço, tenho é contra a ideia de que o esforço resolve tudo, e de que a quantidade de dinheiro que nós somos capazes de ganhar ou produzir nas empresas depende apenas do esforço. Não, o esforço é simplesmente o mínimo que eu tenho de dar, não é o diferenciador. Nós temos que partir do pressuposto que esforço é o que todos os que estão minimamente posicionados para ter resultados dão. Então, esforço damos todos. Os que não dão esforço, também há, mas esses não têm sequer chance. Esses não duram muito. Mas esforço damos todos. Agora, aqueles que vão mais longe são os que cruzam algum conhecimento com o esforço, que usam a alavancagem do conhecimento cruzada com o esforço e do entendimento daquilo que precisa de ser feito. Mas eu não deixo de admirar um vendedor que eu vejo ali o dia inteiro, pés enterrados na areia, carregado com quilos de mercadoria, ao sol,
todos os dias durante os meses de verão, pelo menos aqui, os 2 meses de julho e agosto, seguramente que eles estão lá. Todos os dias de pés na areia, às vezes nota-se o cansaço, arreiam a mercadoria, descansam um bocadinho, pegam em tudo outra vez e lavam eles. E na altura, no ano em que eu fiz isso, foi um ano em que eu ainda dava muita formação de vendas. E o facto de dar muita formação de vendas implicava que eu falava com vendedores o ano inteiro. Não é? E quando nós falamos com vendedores, obviamente que escutamos todo o tipo de discursos e muitas vezes acontece apanharmos os vendedores em fases de menor motivação ou em fases em que não estão tão animados ou tão inspirados para trabalhar. E muitas vezes eu ouço o discurso do não vale a pena, não dá, o cliente não entende, o mercado está mau, a concorrência, sei lá, um conjunto de alívios incríveis. E como eu sempre digo, nós aqui na empresa somos fanáticos por medição, não é? Quase tudo aquilo que nós ensinamos, praticamente tudo aquilo que nós ensinamos, é consubstanciado matematicamente. Não é? São coisas que, sim, nós lemos nos livros, sim, nós estudámos-las, sim, decorrem da nossa experiência pessoal de intervenção nas empresas durante 18 anos, mas sim também e principalmente são conclusões a que nós chegamos matematicamente. Ou seja, nós medimos aquilo que acontece nas empresas e aprendemos com essa medição e percebemos que essas coisas acontecem. E uma coisa que eu falo muito é que é exatamente nos momentos mais difíceis do mercado que todos os indicadores de medição tendem a baixar. É incrível isto, não é? O processo mental deveria, logicamente, ser o contrário. O que é que eu estou a tentar dizer? Ser talvez mais objetivo. Quando o vento da economia sopra de frente, ou o vento da concorrência sopra de frente, quando há uma crise, quando as coisas não correm tão bem no mercado, o que é que isso nos diz matematicamente? Que para fazer o mesmo resultado eu preciso de muito mais esforço, ou seja, os nossos processos comerciais perdem eficiência. Então, para eu manter o resultado, eu preciso de mais esforço, preciso de mais volume, preciso de mais trabalho. Mas aquilo que acontece quando nós estamos a medir é exatamente o contrário. É o facto de termos um alibi para menor performance, porque há crise, porque a economia está em recessão, porque os astros não estão a nosso favor, porque não gostamos do governo, porque a concorrência está a dar-nos muito trabalho, que em vez de aumentarmos o volume para produzirmos o mesmo, o que nós fazemos é diminuir o volume. Qualquer crise em termos matemáticos dá-nos menores taxas de conversão. Não é? Eu preciso de muito mais contactos para marcar reuniões, eu preciso de muito mais reuniões para apresentar propostas e de muito mais propostas para fechar negócios e de mais negócios para fazer o volume de vendas, porque o volume de transação tende a baixar. Então, todas as eficiências são perdidas durante um período de crise. Como é que eu posso compensar isso? Obviamente que tentando encontrar soluções intelectuais para manter as taxas de conversão, mas há uma forma sempre de tentar equilibrar a balança, que é com mais esforço. Não é? Se eu fizer mais volume de trabalho, se eu me esforçar mais, eu consigo compensar taxas de conversão mais baixas. O que é que acontece na realidade? Exatamente o contrário. Como eu tenho um alibi para o resultado não aparecer e me sinto desmotivado, eu acabo por produzir muito menos esforço, muito menos volume de trabalho. Então é uma espécie de um círculo vicioso, não é? As eficiências perdem-se e nós damos menor volume de trabalho porque perdemos as eficiências e vendemos cada vez menos. Este é o padrão das crises em qualquer empresa. Mas eu não estou a falar nisto por nenhuma crise, estou a falar nisto porque quando vejo um vendedor de praia, independentemente de ter vendido mais ou menos no dia anterior, de estar mais ou menos crise, de estar mais ou menos sol, mais ou menos calor, ele está lá sempre a fazer o trabalho dele. Não é? Então, não há alibis para aqueles senhores. Talvez porque não se possam dar ao luxo de ter alibis. Então, eu preparei para hoje 8 lições que nós podemos aprender com os vendedores de praia e que são aplicáveis em qualquer empresa. Tá? Em qualquer empresa. Vou dizer outra vez. 8 lições que qualquer empresa pode aprender com vendedores de praia.
E são lições muito importantes, porque não são lições apenas de esforço, muito delas são verdadeiramente estratégicas. Então, este é um direto a que eu sugiro que você preste muita atenção, embora seja um fake direto, porque a esmagadora maioria destas lições são não apenas lições táticas comerciais, mas muitas delas são verdadeiramente estratégicas, que nós devíamos prever nas nossas empresas. Não são apenas lições para os nossos vendedores, para os nossos comerciais, são vendedores, muitas delas para nós, empresários, tá? Ou são lições, muitas delas para nós, empresários, desculpa. Lição número 1. Determinação, esforço, humildade e resiliência. Tá? Determinação, esforço, humildade e resiliência. Esta foi aquela que mais falámos, ou de que já falámos, e foi aquela que eu coloquei como condição sine qua non, que é aparecer todos os dias para nos esforçarmos, todos os dias darmos o máximo. Estarmos dispostos a andar o dia todo ao sol, estarmos dispostos a carregar a mercadoria, estarmos dispostos a enterrar os pés na areia, ou seja, estarmos dispostos a dar o litro, estarmos dispostos a dar o nosso melhor, estarmos dispostos a ter disciplinas, tá? Disciplinas. Eu costumo dizer que nós sobreestimamos a motivação. Não é? Eu sempre tive um discurso antimotivacional. Nós subestimamos a motivação e subestimamos a disciplina. Pessoal, não é a motivação que nos leva longe, é a disciplina que nos leva longe. Porque a maior parte dos dias que nós nos levantamos, que nós e as nossas equipas nos levantamos de manhã para trabalhar, a motivação não está assim tão alta. Tem que ser com disciplina. Eu dou muito o exemplo do ginásio, ou da academia, para quem não estiver a ver do Brasil, que é, eu nunca tenho motivação para treinar. Eu não gosto de treinar. Não tenho nenhuma motivação. Tenho disciplinas. Todos os dias estou lá. Todos os dias sei que tenho que queimar pelo menos 1000 calorias antes de ir embora. Todos os dias. Principalmente nos dias em que não tenho vontade nenhuma. Hoje, por exemplo, foi um desses dias. Eu hoje estava sem vontade nenhuma de ir treinar. Mas lá fui eu, calor, o sol, fazer a minha disciplina, porque os resultados vêm das disciplinas. Então, todos os dias, fazermos as disciplinas, não importa se as condições são mais duras, não importa se a situação é mais difícil, nós precisamos de trabalhar nestas disciplinas diariamente. Segunda lição, esta verdadeiramente estratégica, que todas as empresas deviam fazer o tempo todo. Da mesma maneira que um vendedor de praia vai no seu esforço de pés enterrados na areia, mas vai o tempo todo anunciando o seu pregão, anunciando o seu cabeçalho de vendas e anunciando a sua diferenciação, seja a bolinha de Berlim, seja a bolacha americana, seja aquelas coisas que muitas vezes eles dizem com piada, seja o biquíni, seja o que for, mas todo o vendedor de praia vai anunciando, gritando o pregão enquanto vai o dia inteiro na areia. Às vezes dá para pensar onde é que eles ainda têm a voz para fazer aquilo. Esta é uma mensagem estratégica para todas as empresas. Anunciar sempre a nossa diferenciação. Anunciar sempre o nosso gancho comercial. Anunciar o tempo todo a nossa mensagem estratégica. É crítico tudo o que fazemos, associemos a nossa mensagem estratégica. O tempo inteiro a mostrar quem somos, o tempo inteiro a mostrar o que fazemos, o tempo inteiro a mostrar como nos diferenciamos. É crítico isto. Não apenas nas peças de comunicação, mas o tempo inteiro. A nossa montra tem que dizer isso, o nosso cartão de visita tem que dizer isso, o nosso website tem que dizer isso, as nossas brochuras têm que dizer isso. E nós temos que dizer isso, verbalizar isso o tempo inteiro. As nossas equipas têm que estar treinadas para mostrar aquilo que nós fazemos, como fazemos e o que nos diferencia da concorrência, tal como faz um vendedor de praia. Esta é uma das mensagens mais estratégicas. Outra das grandes preocupações de todos os vendedores de praia, pelo menos os melhores deles, e quase todos são francamente bons, aqueles que eu vejo passar e que muitas vezes vêm conversar comigo ou estão a atender alguém ali ao lado, é uma capacidade incrível
de conhecer os clientes. Alguns deles parece que têm verdadeiros CRMs na cabeça. Eles conhecem os clientes, eles lembram-se dos clientes, eles lembram-se da piada do dia anterior, eles lembram-se daquilo que lhe comprou a semana passada. E eu tenho assistido muitas vezes a vendedores de praia que vendem às mesmas pessoas de uns anos para os outros e que se lembram das pessoas e que conhecem as pessoas e que se lembram o que elas gostavam e de que lhes compraram e de como negociaram. Muitas vezes acontece eles terem este nível de conhecimento do cliente. Sem CRM, sem notas, tudo aqui dentro. Isto é um exemplo típico de envolvimento. Eu lembro-me de uma vendedora que trabalhou comigo há uns anos, quando eu lhe perguntava sobre qualquer cliente: olha, este cliente que eu te passei ontem, ou que eu te passei na semana passada, já fizeste follow-up? Como é que está o negócio? Como é que está a negociação? E ela dizia: vou já ver. E a primeira coisa que fazia era começar a mexer no computador. E eu, na altura, tive que lhe dizer: mas como é que tu não sabes isto de memória? Não é? Eu passei com um cliente há 2 dias, fui eu que tu passei, disse que a venda estava praticamente feita, que só precisavas de confirmar, e tu precisas de ir ao computador ver como está. Estão a ver? O envolvimento é o que me faz saber dos meus clientes, conhecê-los, perceber, saber o que eles gostam, como é que gostam, do que é que gostam, porque é que gostam, conhecer o mais possível, até muitas vezes, sobre a vida deles. É absolutamente crítico sobre a atividade de vendas e a atividade comercial. Conhecer o cliente é a terceira regra. Quarta regra. Estar sempre preocupados em agendar a reunião. Tá? Obviamente que a reunião para o vendedor de praia é uma coisa totalmente diferente do que uma reunião para um vendedor normal. Mas o vendedor de praia, eu costumo dizer que a reunião do vendedor de praia é ajoelhar, assim que puder. Que é muitas vezes ele sentiu ali um vacilo por parte daquele cliente. Ele olhou o cliente, olhou para ele e ele, o facto de terem olhado e do cliente não ser veemente a dizer que não, ele já ajoelhou. Há muitas vezes o cliente está a dizer não. Ele já ajoelhou e já começou a passar coisas para a mão do cliente. O cliente já está a olhar, já está a ver se gosta, a comparar um com o outro. Já está a ver qual é que acha que fica melhor, se é um biquíni, se é uma toalha, já está a perguntar para o lado, para um amigo ou para a amiga, qual é que prefere, e quando dá por isso já levou 4 ou 5. Ou seja, à mínima brecha, agendar a reunião comercial, à mínima brecha, aparecer, mesmo com o cliente a dizer que não quer comprar. Uma das coisas que eu muitas vezes discutia com os vendedores é que muitas vezes eles parecem que querem fazer a venda por telefone. No primeiro contacto, se o cliente está a dizer: olha, tenha lá paciência, eu não estou interessado no seu produto, eles preferem estar ali 10 minutos a argumentar sobre o produto ao telefone, sem nenhuma credibilidade, que o cliente não nos conhece de lado nenhum, é simplesmente um fulano a argumentar ao telefone, em vez de marcar uma reunião e argumentar pessoalmente. O telefone serve para marcar reuniões, não serve para argumentar sobre o produto. Então, se o cliente diz que não vai comprar, se o cliente diz que não gosta, nós dizemos: está tudo bem, eu entendo isso, já tomei nota até das coisas que me disse e terei imenso gosto em discuti-las consigo quando estivermos juntos. Quando é que lhe dava mais jeito que eu visitasse? Hoje ou amanhã? Amanhã ou depois? Esta semana ou na próxima? Ou seja, independentemente do cliente me dizer que quer ou não comprar, que gosta ou não do meu produto, a minha preocupação não é vender-lhe o produto, a minha preocupação é marcar uma reunião. A preocupação do vendedor de praia não é o cliente que o chama, é aquele que lhe dá uma chance de ele se ajoelhar e começar a mostrar as coisas. Porque alguns clientes vão chamar-nos, sim, é verdade, mas outros não iriam chamar-nos se nós não ajoelhássemos e não começássemos a mostrar. E às tantas ele viu a toalha que ele quer comprar, ou a pulseira que ele acha que é bonita, o colar, o biquíni, o que for. E comprou porque ele ajoelhou, porque ele conseguiu marcar uma reunião, mesmo com o cliente, muitas vezes, a dizer que não estava interessado. Quinta lição, na sequência da quarta, que é fazer as pessoas experimentar. Tá? Na altura em que um cliente experimenta a solução, qualquer vendedor experimentado sabe isso, ou qualquer vendedor experiente sabe isso, a probabilidade de comprar é muito maior. É conhecida como a venda do cachorrinho. Não é? Foi começada a usar a técnica de vendas nas casas de animais nos Estados Unidos, que era: o casal estava com dúvidas se comprava o cachorrinho ou não,
a criança queria, mas os pais, sabendo do trabalho que dá e a prisão que é, e eles diziam, não tem problema nenhum, leva o cachorrinho durante o fim de semana, vejam se adaptam, se não quiserem, segunda-feira devolvem. Óbvio que ninguém devolvia o cachorrinho na segunda-feira. Os vendedores de automóveis habituaram-se a fazer isso, dar um carro para experimentar, principalmente aqueles que podem fazê-lo, o carro para levar de um dia para o outro ou para ficar no fim de semana mais uma vez. Já o levou para casa, já o parou à porta de casa, os amigos já o viram com o carro. Eu quero este carro. Então, fazer as pessoas experimentar. As lojas de roupa sabem isso muito bem, que colocar a pessoa no provador, principalmente as senhoras, e não me levem a mal, mas está medido estatisticamente que é assim, é colocar a pessoa no provador, colocar roupas lá dentro para começar a experimentar, e é quase certo que vai sair comprando alguma coisa. Também os vendedores de praia sabem isso, já estão a colocar o colar, a pôr a pulseira, a pedir que experimente o biquíni, fazer a pessoa experimentar, coloca a pessoa num estado de associação à forma como se vai sentir depois de comprar o produto. É como se fosse já uma pré-compra. Então, durante a reunião comercial, fazer com que a pessoa experimente o produto. Alguns de vocês estão a pensar, o meu produto não dá para experimentar. Coloquem a pessoa a imaginar-se a usar. Não é? O meu produto, aquilo que eu vendo, por exemplo, o serviço que nós prestamos, não dá para experimentar. Mas dá para colocar a pessoa a imaginar. Imagine quando tiver alguém do seu lado a ajudá-lo a fazer o planeamento e a detectar todos os erros típicos que os empresários fazem. Imagine o que é ter alguém que o segue na execução do planeamento e que o ajuda a lidar com todas as dificuldades que vão aparecendo. Imagine o que é ter alguém para conversar e discutir todas as decisões estratégicas do seu negócio. E por aí fora, e por aí vai. Importante colocar a pessoa a imaginar-se a usar a solução. Sexta lição dos vendedores de praia é não ter medo de negociar. É muito curioso porque eu vejo grande parte dos empresários a ter medo de negociar, grande parte dos vendedores a ter medo de negociar, a precipitarem-se nas negociações ou a não saber negociar, que ainda mais grave, a não saber negociar, pois os vendedores de praia, todos eles parece que fizeram cursos de negociação. Eles sabem negociar, eles sabem qual é o seu preço de reserva, eles sabem qual é o seu preço-alvo, eles sabem qual é a sua margem, eles sabem organizar pacotes de produtos, eles sabem oferecer e tirar, eles sabem dizer que não quando a oferta não lhes parece suficientemente boa. Eles sabem muitas vezes o desconto que já deram, lembram-se do CRM na cabeça, os descontos que já deram àquele cliente e psicologicamente o cliente, pelo menos esse desconto vai precisar de ter. Eles sabem que há descontos que podem dar no final da época que não podem dar no início da época. Então, tudo aquilo é um empresário que domina perfeitamente as suas margens, que soube precificar o seu produto, que entende a margem de contribuição, que sabe os custos e sabe ali negociar, muitas vezes baixando a margem, trocando por mais quantidade, entende de margem bruta, entende de margem de contribuição e parece que tem um software de cálculo na cabeça e não falha uma negociação. É incrível, é incrível. Conhecem todas as técnicas de fecho, conhecem todas as técnicas de divisão do bolo e não têm nunca medo de negociar. Mais ainda, sabem negociar de uma forma simpática, sabem negociar de uma forma a que não perdem o cliente, sabem negociar de uma forma a que mesmo se não venderem hoje, no dia a seguir passam lá outra vez e tentam outra vez, porque sabem que ficaram perto. Sabem fazer o cliente sentir-se bem com a negociação, mas sabem garantir que o resultado foi justo para ambas as partes. Sétima lição. Fez-me lembrar um filme com o Alec Baldwin, acho que era um dos irmãos Baldwin, salvo erro, o Alec Baldwin, que ele dizia, always be closing, esteja sempre a fechar a venda. Os vendedores de praia estão sempre a fechar a venda. Vejam quantos nãos eles levam durante o dia. Quantos nãos? Eles sabem que é um jogo de números. Há um rácio de nãos para sims. Quanto mais depressa recolherem os nãos, mais depressa vêm os sims. Eles estão sempre a fechar. Vai levar duas, vai levar três, vai querer a vermelha ou a azul. Então estão sempre a fechar, sempre a fechar, sempre a fechar, sempre a fechar. E se fecharem hoje, no dia a seguir, não deixam de parar lá outra vez. No dia a seguir, eles tentam outra vez. Então estão o tempo inteiro a fechar a venda, a fechar a venda, a fechar a venda. E nós vemos a maior parte das empresas e a maior parte dos vendedores a fugir do fecho de vendas. Aliás, dizem as estatísticas
que 50% das reuniões comerciais terminam sem que o vendedor tente fechar a venda. É incrível, né? As estatísticas dizem isso. 50% das reuniões comerciais terminam sem que o vendedor tente fechar a venda. Depois vocês vejam um vendedor de praia a trabalhar, ele tenta fechar a venda várias vezes em cada reunião comercial. Ele está o tempo todo a fechar, o tempo todo a fechar, o tempo todo a fechar. Qual é o pior cenário possível? O cliente, porventura, não fechar. Não tem problema, tem outro cliente a seguir, e outra toalha a seguir, e outra toalha a seguir, e outra toalha a seguir. Não faltam toalhas até ao fim da praia, quando chegar ao fim da praia ele volta para trás. Algumas pessoas vão ser as mesmas, outras vão ser diferentes. E mesmo as mesmas pessoas, muitas vezes não compraram na ida, compram na volta. Então ele sabe que, e no dia a seguir há outro jogo, e ele está sempre a fechar. Há ainda um fenómeno psicológico, em termos de gatilhos mentais, de atalhos mentais, que é uma componente do fenómeno da reciprocidade, que é a concessão recíproca. E o que é que nos diz o princípio da concessão recíproca? Que a cada não que o nosso cliente nos diz, fica mais difícil dar um não a seguir. Ou seja, há uma balança, quase como uma conta bancária emocional entre as pessoas. Cada vez que um cliente me diz que não, ele sente uma dívida emocional em relação a mim. Então, se ele me disser não uma vez, fica mais difícil dizer que não a segunda vez e a terceira vez. Quantas mais vezes o cliente diz que não, maior um sentimento de dívida emocional, não solicitada, mas emocional, em relação a mim. Então, a cada não que o mesmo cliente me dá, nós estamos mais perto de que ele nos dê um sim. Às tantas eu vou comprar qualquer coisa a este fulano, só porque já não aguento dizer-lhe que não. Ele é sempre tão simpático, é sempre tão insistente, é sempre tão solícito, as coisas até são bonitas. Vou comprar. Só uma, para ele não me aborrecer mais. Sétima lição, tá? É esta. Oitava lição, última lição de hoje. Aconteça o que acontecer, volte sempre no dia seguinte, tá? Aconteça o que acontecer. O vendedor de praia no dia seguinte está lá. E esta é uma grande lição para os vendedores e para os comerciais e principalmente para quem está por conta própria, que é os vendedores de praia também têm dias maus, tá? Os vendedores de praia também têm dias em que vendem muito menos do que é suposto. Talvez tenham dias em que o que sobrou para comer não seja muito. Talvez tenham dias em que aquilo que sobrou para pagar a mercadoria que levaram à consignação não seja muito. Eu imagino que estas pessoas não ganham fortunas. Então deve ter dias difíceis, deve ter dias que eles chegam a casa, perto da família, e que depois de terem durante 12 horas ou mais palmilhado ao sol de pés enterrados na areia que o dia não tenha sido bom. O que é que eles fazem? Comem um prato de sopa, imagino eu, descansam, no dia a seguir estão lá outra vez. Porque não se podem dar ao luxo de não estar, não há desmotivação, não há essas coisas. Enquanto nós sabemos, mais uma vez, porque somos viciados em matemática e em quantificar o que acontece nas empresas, que o vendedor tradicional, o comercial tradicional, o empresário tradicional faz exatamente o contrário. Tudo são alibis para não ir vender no dia a seguir. E talvez vocês estejam a pensar, isso é um exagero. Não é. Obviamente que isto são médias. Este é o comportamento médio. Obviamente que há vendedores que são fantásticos, aconteça o que acontecer, estão lá no dia a seguir. Obviamente que há empresários que são fantásticos, aconteça o que acontecer, lambem as feridas, estão lá no dia a seguir. Mas há outros que não. A maioria, a média dos vendedores, quando começa a ter dias maus, deixa de ir porque a coisa está má. Ou deixa de se esforçar porque a coisa está má. E depois conversam uns com os outros, e se está mal para todos, os outros também não têm vendas, então, isto é muito difícil trabalhar assim. Alguns mudam de profissão, outros mudam de empresa, outros mudam de produto. Porque quando a coisa começa a ficar dura, é mais fácil construir na nossa cabeça um argumento de que já não funciona, ou nestas condições não funciona e eu vou arranjar outra coisa para fazer. Não, sou eu que devia estar a ter o comportamento provavelmente diferente daquele que estou a ter. Mas o contrário também é verdade. Grande parte dos vendedores é exatamente quando as coisas estão a correr bem que eles têm um alibi para depois não trabalhar. O caso típico do vendedor que ganha 2 ou 3 comissões, o dinheiro apareceu na conta bancária e ele desaparece durante uns tempos. Só volta quando a conta bancária começa a ficar vazia.
Ou que fechou 2 ou 3 negócios grandes e diz, agora criei aqui uma almofada, durante 2, 3 meses ninguém me vai chatear aqui na empresa porque eu tenho estes créditos sobre o futuro. Então, ao contrário do vendedor de praia que tem as disciplinas diárias, o vendedor típico médio, a empresa média, e média, em termos das empresas que estão no mercado, a pequena e média empresa, costuma ter um comportamento diferente, que é tudo é um alibi para no dia a seguir nos esforçarmos menos. Se não está a correr bem é porque não está a correr bem, se está a correr muito bem é porque está a correr muito bem e podemos tirar o pé do acelerador. Tá? E talvez eu sei que estas coisas não são simpáticas de dizer, mas eu posso confirmar que é a realidade porque nós medimos. Talvez grande parte de vocês até viva com esta realidade, mas não tenha noção dessa realidade. Porque isto é simplesmente nós a sermos humanos, é o comportamento típico do ser humano e é um comportamento inconsciente. A pessoa não se apercebe do que está a fazer. Mas esta é a tendência que um ser humano tem para procurar a zona de conforto. Então, tudo o que nos dá um alibi para voltar à zona de conforto, nós voltamos à zona de conforto. Nós vivemos à procura desses alibis. Então, este acredito eu, que um direto com 8 super lições, 8 super ideias, 8 super lições para qualquer empresa, para qualquer agente económico, mas para qualquer vendedor também. Então, este é um direto onde eu gostava que vocês tivessem tomado notas. Este é um direto que eu gostava que vocês partilhassem com os vossos amigos, sejam empresários também, ou vendedores, porque é um direto de onde eu acredito que toda a gente pode tirar imenso valor. Vou-vos pedir que comentem, da mesma forma que peço sempre, mesmo nos diretos em direto. Nós temos sempre, eu estou sempre aqui a ver os comentários, a minha equipa está sempre aqui a ver os comentários. Então comentem, coloquem dúvidas, questões, nós faremos os possíveis para ir estando aqui respondendo. Sigam-nos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn, principalmente nestas 4, onde nós estamos sempre. E é isso. Foi um prazer ter estado aqui deste lado da Câmara, mais uma vez. Conto convosco na próxima terça-feira à mesma hora para mais um direto com mais conteúdos que vocês podem usar para fazer crescer as vossas empresas. Um forte abraço, obrigado por ter dado um bocadinho do seu tempo para seguir este conteúdo que nós preparamos com tanto carinho e até à semana que vem.